Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje eu vou resolver com vocês aí um problema um pouco mais avançado. Então se prepara aí, porque eu quero ver vocês pensando bastante. E é um exercício que tá falando que eu quero que, dado A e B e P, então são 3 pontos, e um segmento CD de medida M, vou traçar esse segmento aqui. Então, aqui o nosso segmento CD, que mede M. Eu quero traçar por P uma reta, de modo que A e B estejam do mesmo lado de R. Então, eu vou ter uma reta aqui que vai passar por P, e eu quero que A e B esteja do mesmo lado dessa reta. Então, por exemplo, essa reta não pode ser assim. De modo que a soma das distâncias de A e B a R, então, de A até R, de B até R, seja 2M. Aí você vai lá, pausa e fala, meu Deus do céu, o que fazer? A mesma sensação que eu tive quando eu li esse exercício pela primeira vez, tá? Então, aí eu quero lembrar que, enfim, a gente vai aprendendo e a gente precisa insistir, mesmo quando aí parece difícil. E aí eu vou ajudar vocês nesse processo. Eu vou fazer aqui um caminho que é um caminho muito comum e muito importante, que é supor o problema resolvido. Então, vamos supor que esse problema está resolvido. Então, o que eu vou fazer? Tem uma reta R, então beleza, eu vou aqui desenhar uma reta R. Aí eu tenho aqui um ponto P, um ponto A. Vou subir um pouco A, porque eu quero. Enfim, sei lá por quê, na verdade, mas enfim. Colocar o ponto A aqui, um ponto B aqui. E aí, o que eu quero, né? Eu quero que a soma das distâncias de A até essa reta, então, essa distância aqui, e aí eu vou chamar aqui esse ponto de A'. E aí, se eu tô falando de distância, necessariamente esse segmento aqui precisa formar um ângulo de 90 graus, porque a distância, ela é sempre a menor possível, e a menor possível é sempre aí, em relação a um ponto e uma reta, um segmento perpendicular. Vou fazer a mesma coisa aqui. Perceba que eu não estou construindo nada, eu estou simplesmente pensando no problema resolvido. Então, o que eu preciso aqui é que necessariamente A' mais B' some 2M, que essa soma seja 2M's. E aí, eu vou anotar algumas coisas, ó. Esses pontos aqui, A e A', vou anotar aqui, ó. O ponto A' e B', eles são chamados de projeções. No caso, o A' é a projeção do ponto A e o B' é a projeção do ponto B. A projeção, a ideia é a gente pensar que é esse ponto que vai pertencer a essa reta, onde eu tenho aqui esse ângulo de 90 graus, né? Então, que vai formar aqui uma perpendicular. Então, são projeções. Eu quero que a soma de A' mais B' seja uma soma de 2M. Então, isso são coisas que eu quero. Então, aqui, por exemplo, eu vou chamar aqui essa medida de x e essa medida de y. Então, eu quero que x mais y seja 2m. Tudo bem? Até então, perceba que eu só estou organizando, eu não resolvi nada. Isso daqui são só anotações. E aí, isso é importante quando a gente vai resolver aí um problema que é de um nível mais complexo como esse, que é organizar esses dados e com calma. Porque aí vai muito afoito, vai muito, ai, não sei resolver e não resolve nada. Para pensar matemática, tem que pensar devagar e tem que ter paciência. E às vezes ter paciência é também olhar para o exercício, tentar e parar e depois voltar. Então dá tempo aí para as ideias irem se organizando. Nossa, fiz um maior discurso aqui, né? Enfim. Beleza, então aqui eu estou organizando. Vamos pensar uma coisa. Quando eu olho para esse polígono aqui, A', B', B, que polígono que se forma? E aí eu vou desenhar esse polígono porque vai ficar mais fácil de você visualizar. Então, esse polígono aqui. Eu vou até forçar ele aqui de laranja, porque eu gosto da didática das cores. Para vocês conseguirem visualizar melhor. Esse polígono aqui, o que ele é? Qual que é a classificação? Um trapézio, certo? Especificamente também um trapézio retângulo, né? Mas eu sei que é um trapézio porque esse segmento A', ele é paralelo ao B'.
Ele é paralelo. Como eu sei que ele é paralelo? Porque ambos são perpendiculares à mesma reta, no caso, a reta R. Isso é suficiente para eu afirmar que esses dois daqui serão paralelos. Então, eu sei, além de tudo, que o quadrilátero AB, B', A', esse quadrilátero aqui, ele é um trapézio com, me ajuda aqui, com A', sendo paralelo a B'. Ou seja, esses lados aqui são os que a gente chama de base, né? Então, lembra, na definição de trapézio, os lados paralelos, eles são chamados aí de base. Legal, Karen, onde você está querendo chegar? Eu tô querendo chegar a uma conclusão que eu cheguei pensando nesse exercício, que é usar o conceito de base média. Então, se eu tenho aqui esse trapézio, então eu tenho essas duas bases, eu consigo encontrar a base média. O que é a base média? É um segmento que vai sair do ponto médio de BA, vai até o ponto médio de B', A', e isso é o que a gente vai chamar de base média. Então, eu vou aqui marcar um ponto, que eu vou chamar de ponto C, e aí eu vou traçar aqui essa base média. Cara, e você tá construindo? Não, meu amor, eu estou representando, certo? Estamos investigando. Quando eu olho aqui para esse segmento C, C', ele é uma base média. Ele é uma base média, por quê? O C, ele é ponto médio de AB, vou colocar aspas aqui. E o C', ele é ponto médio de A', B'. Karen, não sei muito o conceito de base média. Tudo bem, depois você pode pausar, investigar mais, ver uma demonstração. Eu acho que não tenho vídeo no canal sobre isso, mas eu pretendo fazer. Eu tenho base média pensando em triângulo, e a ideia é parecida. Mas, enfim, por enquanto, então, aceita esse dado ou dá uma pausa e pesquisa se você achar melhor. Mas o importante é, se eu tenho aqui um trapézio, os pontos médios dos lados, que não são os lados paralelos, formam o que a gente chama de base média. E aí, esses três lados são paralelos entre si, e tem uma relação importante aqui, como a gente chama de base média, que o segmento CC', ele vai ser a metade da soma desses outros dois. Então, o CC' vai ser x mais y sobre 2. Só que x mais y é exatamente aqui 2m, né? Então, ele vai ser 2m sobre 2, que é exatamente m. E m é a medida que a gente já tem, né? Então, m aqui já é a medida do segmento CD, que já foi dado para você no enunciado. Então, o que a gente precisa fazer agora é simplesmente encontrar o ponto médio de C. Depois, a gente encontra o C'. E aí, encontrando o C', a gente sabe que o C' vai pertencer à reta R. Vou até escrever esse adendo aqui em azul. O C', ele pertence a R. Então, se eu tenho P e C', eu já tenho a reta e aí eu já resolvo o meu problema. Karen, meu Deus do céu, respira fundo. Se tiver difícil, pausa o vídeo, volta, vê com mais calma, vê numa velocidade menor, enfim, tá tudo bem. Vídeo é bom por causa disso, né? Eu vou prosseguir. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou encontrar o ponto médio de A, B. Como que eu encontro o médio? Eu vou lá e construo a mediatriz, certo? Coisa aí que a gente já sabe fazer. Então, eu vou vir aqui, fazer os traçados para a construção da mediatriz. Eu vou traçar aqui o segmento AB com a minha 0,5 para ficar mais claro, né? Vocês sabem que eu gosto de fazer traçados de construção com a 0,5. Fiz aqui. Eu nem vou traçar essa reta aqui, porque eu só vou usar ela para determinar esse ponto. Então, eu só vou marcar aqui o nosso ponto C. Eu gosto de escrever com 0,7. Então, beleza, eu encontrei o ponto médio de AB. Agora, eu vou encontrar o C', certo? E aí, eu sei que o C', a distância aqui, né, entre C', é uma distância M. E eu tenho essa distância M, que é essa distância aqui. Vou construir essa circunferência. Cara, você vai construir inteira? Vou. Não precisaria, mas eu vou para vocês visualizarem melhor. E eu mostrando algumas escolhas. Então, eu sei que o meu ponto C', ele pertence a essa circunferência. Em qual ponto dessa circunferência? Não sei ainda, né? Mas ele tem algum ponto da circunferência. O que que eu sei? Eu sei que
essa reta R, ela vai ser tangente a essa circunferência. Ou seja, ela vai formar um ângulo de 90 graus. Gente, eu vou fazer uma coisa aqui que vai ser só diminuir esse tamanho, só porque eu acho que assim vai ficar muito grande, eu tô com medo de não ter espaço. Então, você aí, não sei o tamanho que você fez, né? Você tá montando, provavelmente. Faz um tamanho aí, um pouco menor. Que é horrível, né? Quando a gente vai resolver o problema e a gente percebe que não teve espaço. Mas, enfim, a ideia aqui é a mesma. Peguei aqui essa distância, eu sei que a distância de C' vai ser uma distância de M, porque a gente viu aí o conceito de base média. E aí, o que eu sei que a reta R, aí eu vou escrever isso daqui, que é uma outra conclusão. R é tangente a C1 por P. Karen, quem que é C1? Essa circunferência que eu acabei de construir. Então, C' pertence a R e C', ele vai pertencer a uma circunferência com centro em C e raio M, porque a gente percebeu que a distância de C para C' é M. E para determinar todos os pontos que estão a uma distância de um ponto dado, a gente constrói uma circunferência. Então, o que eu vou fazer agora vai ser construir uma reta tangente a essa circunferência, passando por esse ponto. Então, para construir reta tangente, eu vou construir aqui esse segmento CP, que é do centro até o ponto que eu quero que essa reta passe. Eu vou construir aqui a mediatriz, porque eu quero encontrar o ponto médio desse segmento. Vou marcar aqui o ponto médio, não vou construir a reta em si. O ponto médio tá aqui. E aí, desse ponto até aqui, eu vou pegar essa distância da metade e vou marcar 2 pontos. Esses 2 pontos aí vão me determinar a nossa reta, que no caso aqui vai ser a nossa reta R. Calma aí. Pronto. Vou marcar aqui com essa lapiseira. E aqui eu também teria uma outra solução. E aí, gente, então aqui eu tenho essas duas retas, R e R1, né? Então, perceba, essas duas retas são retas que vão conter aqui o nosso ponto P. Percebe, então, essa reta aqui, essas duas retas estão contendo o nosso ponto P. E eu tenho possibilidades aqui para o nosso ponto C', né? Onde que ele estaria? Na intersecção, então, eu teria um C' aqui ou um C' aqui. Eu nem vou marcar esse ponto porque ele pouco me interessa, né? Ele só foi um ponto auxiliar. O que eu preciso olhar é para essas duas retas. A reta que eu vou considerar como solução vai ser essa reta R1 aqui. Então, a solução do problema é a reta R1. Por quê? Essa outra reta aqui que eu chamei de reta R, percebe que ela está dividindo meus pontos A e B, né? Então, eu tenho um ponto A desse lado e eu tenho um ponto B desse lado. Eu preciso que ambos estejam do mesmo lado da reta, porque é uma condição do enunciado. Galera, essa solução, então, é um exercício aí que eu sei que dá trabalho. Percebe que a gente passa muito mais tempo discutindo o problema do que, de fato, resolvendo o problema. Porque é pensar aqui, né? Eu vou até chamar isso daqui de suposto resolvido. Que é, suponha o problema resolvido e, a partir disso, tente traçar uma estratégia. Isso é uma coisa muito comum quando a gente pensa em construção, em resolução de problemas. Então, eu usei aqui várias coisas interessantes. Então, eu usei trapézio, definição de trapézio, usei os pontos que são as projeções, usei a ideia de base média, utilizei aqui construção de reta tangente por um ponto fora da circunferência. Enfim, vários processos. Curtiram? Se tiver alguma dúvida, e eu sei que vai ter, comenta, curte o vídeo para dar aquela moral, se inscreve no canal e não se esqueça sempre, bora construir?